Graças a Paz, boa noite. Estamos iniciando mais um programa, Mensagem da Cruz. Esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse nosso programa com um momento de oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. Graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te rogamos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Em nome de Jesus a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. Pastor William Rafael, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. E pastor, vamos iniciar esse nosso bate-papo acerca do homem. Pastor, o que nos distingue dos animais? Por que o ser humano tem tanto valor para Deus? Boa noite, irmão Douglas, que a bendita graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida, você que também está nos acompanhando de casa, tanto pela internet como pelo programa de rádio. É de suma importância nós continuarmos falando sobre essa temática do homem, nesse mês tão importante, que é o mês de Setembro Amarelo, a valorização da vida, o combate ao suicídio. E essa pergunta, ela envolve especialmente essa questão de por que nossa vida tem valor, né? Por que nós devemos prezar pela vida, lutar pela nossa vida. A palavra de Deus, ela nos diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém. Esse texto nos apresenta a razão principal pela qual o homem é diferente e está acima de qualquer outra criatura, seja os animais, seja os seres criados por Deus, seja tudo aquilo que faz parte do ecossistema da Terra. O ser humano está acima de tudo isso. Por um detalhe que, na verdade, é o que diferencia o homem de absolutamente tudo. Diz a Bíblia que Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. De modo que, quando nós olhamos para o homem, nós devemos lembrar que ele reflete a imagem do seu Criador. É bem verdade que o pecado quebrou isso, né? O pecado manchou essa imagem de Deus em nós, e a gente vai tratar sobre isso no próximo programa, se o Senhor assim nos permitir. Todavia, ainda que vivamos em um mundo caído, nós somos portadores da imagem de Deus. Então, o ser humano é o único entre todas as criaturas que há na Terra que consegue refletir a imagem de Deus. E é curioso porque nós vamos ver a imagem de Deus sendo refletida no homem em diversas áreas de sua vida. Primeiro, o homem reflete a Deus moralmente. Então, nós temos o senso do certo e do errado. Nós somos uma criatura responsável pelos nossos atos. Você não pode cobrar isso dos animais. Os animais não possuem senso de responsabilidade. Eles não são seres morais. Nós temos esse senso de certo, de errado. Nós temos ainda um senso muito forte de justiça. Então, nós nos indignamos quando algo injusto está acontecendo. É bem verdade que nós cometemos injustiça, mas todo ser humano ele possui um senso íntimo de justiça. Então, veja, um exemplo muito claro disso, até mesmo entre os presídios, né? Na cadeia, lá nos presídios, os próprios presos, as próprias pessoas que estão ali pagando uma pena por causa de atos dos mais diversos, né? Pecaminosos, malignos, maldosos, eles possuem um senso de justiça. Então, por exemplo, se chega num presídio alguém que estuprou outra pessoa, se chega alguém que cometeu pedofilia na cadeia, nós sabemos muito bem como essas pessoas são tratadas. Ora, mas como é que pode, em um ambiente onde as pessoas estão presas por causa dos seus muitos pecados, por causa dos seus muitos crimes, vão ficar indignadas com o crime de outro? Mas perceba, por causa do sentimento de repulsa àquela prática, até mesmo aqueles que estão num estado de condenação possuem ainda um senso de justiça. De modo que todo ser humano, ele é portador da imagem de Deus, ele é a imagem e semelhança do Senhor,
E ele carrega na sua natureza aspectos morais, ou seja, ele é um ser responsável, ele é um ser que tem senso de justiça, que tem responsabilidade. Não apenas isso. O homem também possui aspectos espirituais. Nós não somos apenas um corpo. Nós somos um corpo e uma alma, ou um espírito. Nós somos. A nossa natureza essencial ela é feita de matéria e espírito. Nós temos o nosso elemento material e o elemento imaterial. Não precisa ser crente para que você entenda que há coisas que se passam na sua vida, na sua própria mente, que estão além do seu próprio corpo. É o nosso elemento imaterial, nosso espírito, ou nossa alma, espírito e alma, a mesma coisa. E o homem carrega aspectos espirituais. Por causa disso, então, o homem tem desejos e tem anelos espirituais que nenhum outro animal tem. Então, certamente você que está nos acompanhando já teve, inclusive, algumas dúvidas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o propósito da minha vida? Será que depois da minha morte eu vou para o céu? Será que depois da minha morte eu não vou sentir, não vou ver mais absolutamente nada? O que vai acontecer? Por que é que nós temos essas dúvidas? Por que é que nós temos essas perguntas? Por que é que a gente fica se questionando a respeito dessas questões? Nenhum animal faz isso. Nenhum animal faz isso. Porque nós somos seres morais, mas também somos seres espirituais. E por causa disso, inclusive, nós conseguimos nos relacionar com Deus, como nenhum outro ser consegue se relacionar. É bem verdade que a Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Salmo 150 é enfático em nos mostrar que tudo aquilo que respira, que tem fôlego de vida, exalta o seu Criador. A natureza, a criatura, ela exalta aquele que lhe criou. Porém, nenhum outro ser, a não ser o homem, possui o senso de moralidade, de espiritualidade e busca como o homem faz. Por isso que a gente vem à igreja. Por isso que ainda que o indivíduo não seja crente em Jesus Cristo, mas ele vai buscar se apegar a alguma crença. Porque todo indivíduo, já dizia João Calvino, é um ser religioso. Ele pode não crer na crença evangélica protestante, mas ele vai procurar uma crença católica, uma crença espírita, seja lá qual for. Ele vai procurar algo para se agarrar, para que ele tenha a sua espiritualidade preenchida. É bem verdade que se não buscar isso em Deus, nunca vai preencher, mas ele busca. Ele busca. Então nós somos semelhantes a Deus moralmente, sobretudo também espiritualmente. Mas ainda há na natureza do homem outros aspectos que refletem a imagem e semelhança do Senhor, que são os aspectos mentais. Veja como que o ser humano ele possui a capacidade de raciocinar. Nós, seres humanos, temos uma capacidade lógica de raciocínio, de utilização de linguagem complexa. Então, nós conseguimos ler placas que apenas possuem símbolos e nós entendemos qual a mensagem que ela trata. Os animais não conseguem fazer isso. Nós somos criativos, então nós estamos continuamente criando coisas novas. Por quê? Nosso Deus é o Criador, Ele é sábio, todas as suas obras são sábias, são santas, são justas, são boas. E o homem que foi criado à imagem e semelhança dele vai refletir isso também. Então, nós temos a capacidade de criar coisas a partir do que já foi criado, é claro. Não é a criação ex nihilo, a partir do nada, mas a criação a partir do que já existe, daquilo que Deus criou. Nós conseguimos reproduzir. Nós criamos aparelhos, criamos microfone, criamos inúmeras coisas que facilitam a nossa vida, que modernizam a nossa vida. O ser humano é um ser criativo. Mas ainda, nós temos um outro aspecto que nós nos assemelhamos ao Senhor. Nós somos seres relacionais. Nós temos relacionamentos. E eis a razão pela qual o próprio Deus, antes de criar a mulher, ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Por que nós nos parecemos com Deus? Por que nós somos imagem e semelhança de Deus? Por que nós somos superiores aos animais? Por que nós temos tanta importância? A Bíblia diz que Deus é um só, mas ele subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles possuem uma íntima relação entre si, tanto que lá em João 17, ele vai orar aos seus discípulos, ou Jesus vai orar pelos seus discípulos, dizendo: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Assim como nós somos um. A imagem do próprio Cristo, a linguagem do próprio Cristo naquela oração sacerdotal de João 17 é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem uma comunhão intrínseca tão intensa que eles são apenas um.
Por isso nós cremos no Deus que é trino. E o ser humano, e o ser humano é exatamente esse ser criado à imagem e semelhança de Deus, que ainda que não seja trino, possui um desejo por relacionamento. Por isso nós nos casamos. Por isso nós construímos amizades, relacionamentos. Isso reflete o quanto que nós nos parecemos com Deus. Ou carregamos, somos portadores da imagem do nosso Deus. E isso nos faz superiores a qualquer criatura, a qualquer animal. Eis a razão pela qual o homem é importante para Deus. Deus não fez o homem por acaso. Deus fez o homem de maneira tão preciosa que imprimiu nesse homem a sua imagem e a sua semelhança. E nós não podemos desprezar isso. A vida do homem, ela é importantíssima. Por isso que, se morre um animal, nós lamentamos. Mas se morre um ser humano, certamente o nosso lamento, a nossa dor, a nossa compaixão, ela é muito maior. Não é que a vida animal não tem importância, tem sua importância. Mas é que absolutamente nada nesse mundo se compara ao homem que foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Afinal de contas, Deus não disse absolutamente mais nada do que ele fez, esse é minha imagem e a minha semelhança, somente o homem. Então, nós somos importantes para o Senhor. Deus nos fez com um grau elevado de importância acima de todas as demais criaturas. Por isso, nós precisamos valorizar a vida. Precisamos amar a vida e, inclusive, há um mandamento para não matar. Porque ai daqueles que tiram a vida dos que são imagem e semelhança do Senhor. Ai daqueles que intentam contra a sua própria vida, já que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós devemos valorizar a nossa vida. Bem, pastor, então, a gente termos, né, a imagem e semelhança de Deus é aquilo que nos distingue dos animais. Então, por isso, nós percebemos que nós devemos carregar essa imagem de Deus. E a partir do momento que nós não temos esse entendimento de que o homem ele é portador da imagem de Deus, logo nós descemos aos animais, né? Por isso que nós vemos casos onde pessoas não querem mais ter filhos, querem ter cachorro, gatos. Então, pastor, como é que o senhor encoraja a gente olhar para essa sociedade cada vez mais colocando o animal acima do homem e podemos viver corretamente daquilo que Deus ordena em sua palavra? Isso. A Bíblia diz assim, que o homem justo, ele cuida bem dos seus animais. Há um provérbios, há um versículo no livro de Provérbios que fala sobre isso. Mas nós precisamos lidar muito bem com essa questão, porque o que nós encontramos hoje é uma desvalorização, e a Bíblia inclusive vai dizer isso, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. A nossa sociedade está caminhando tão distante de Deus que a vida humana não tem sido valorizada como deveria ser. De modo que hoje, lamentavelmente, muitas pessoas valorizam mais a vida animal do que a vida humana. Isso é uma aberração, isso é pecaminoso, isso foge completamente ao propósito de Deus. Jamais um animal pode ser elevado à estatura de filho, à estatura humana de sabedoria humana. Jamais. Nós acabamos de ver aqui apenas alguns dos milhares de aspectos pelos quais o homem é a imagem e semelhança do Senhor. Por causa disso, então, jamais nós deveríamos considerar um animal com a mesma importância, com a mesma relevância que o homem que foi criado por Deus possui. Então, desse modo, nós deveríamos valorizar a vida e, sobretudo, deveríamos valorizar a bênção que Deus nos dá de podermos ter filhos, gerarmos novas vidas. Nós que somos crentes, que entendemos a palavra do Senhor, deveríamos ser aqueles que mais prezam por isso. Nossos filhos são bênção de Deus e Deus nos deu a capacidade de gerarmos vidas que vão vir ao mundo também imagem e semelhança do Senhor. Nós deveríamos valorizar mais a vida e lidarmos com maior cuidado, maior cautela com essas questões de como, por exemplo, né, você mencionou, as pessoas preferirem trocar os filhos pelos animais, trocar um filho pelo cachorro. É preciso ter muito cuidado. E até um tema interessante para nós tratarmos em um outro momento, em outro podcast, para que a gente possa lidar com entender melhor essa situação, essa relação dessa humanidade egocêntrica, egoísta, e que cada vez mais caminha para distante do Senhor.
A vida humana, ela é importante para o Senhor e nada se compara à vida humana para o nosso Deus. Amém. Estamos encerrando então nosso programa de hoje sobre a importância do ser humano em ser criado à imagem e semelhança de Deus. E desde já, vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, através da rádio, eu queria convidar vocês para estar junto aqui conosco. Nas quartas-feiras temos reunião de oração e doutrina às 19h30. Nos domingos nós temos culto pela manhã às 9h30 e à noite às 18h30. Então venha, você é o nosso convidado. Também você que tiver alguma dúvida acerca do assunto que nós abordamos nesse momento, pode entrar em contato conosco, com a nossa equipe de mídia. Então, desde já, eu peço que Deus abençoe sua vida e também peço nesse momento para o pastor William Rafael estar fazendo uma oração de encerramento do nosso programa. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe faça entender que a sua vida tem um valor, que a sua vida é importante, que você é imagem e semelhança do Senhor, por isso valorize sua vida e valorize a vida do próximo, pois nós somos feituras de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, feitos para o louvor da glória dele. Eu quero orar por você nesse instante. Curve sua cabeça onde você estiver, leve o seu pensamento ao trono da graça e vamos juntos orar ao Senhor. Deus amado, muito obrigado por esse momento, obrigado pelo privilégio de tratarmos sobre esse tema tão importante, tão relevante, e pedimos que o Senhor venha nos fazer compreender a importância da vida humana, a importância do ser humano, e pedimos que o Senhor nos ajude a valorizarmos mais a vida do próximo, a nossa própria vida, a cuidarmos de nossa vida como que para o Senhor. O Senhor nos deu a bênção, o privilégio de sermos feitos acima de qualquer outra criatura. Nós somos portadores da Tua imagem, da Tua semelhança. Por isso, ó Deus, nos ajuda, Pai, a valorizarmos mais a nossa vida, entendendo o Teu plano para nós aqui nesse mundo. Nós oramos assim e rogamos ao Senhor por cada um daqueles que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa, se Deus quiser.